Então, acredito que hoje a gente, em Viçosa, tenha tido uma melhoria significativa, né? Oi, Lara, boa noite, Oi, boa noite. tudo bem? Para a Tudo Lara e para o bem, e você? Antônio, tudo jóia. Vocês dois conseguiram aplicar alguma coisa do que a gente já falou aqui, da aula de estoques, da aula de produção? Aline, eu até conversei, porque o nosso consultor que está dando uma consultoria para a gente registrar a fábrica lá, eu até falei para ele da ficha técnica e tal. Ele falou: Antônio, é bacana demais a ficha técnica e tudo, só que o Ministério da Agricultura bate muito em cima dela, mas pega demais da conta. Aí ele falou que ele vai fazer uma outra manobra lá com a gente, também legal e tudo, para poder colocar. Acho que eu não vou lembrar agora. Uma coisa no lugar da ficha técnica que tem o mesmo viés dela. Só que eu não vou lembrar como que ele falou comigo agora. Será que é instrução de trabalho? Isso mesmo. Na verdade, a instrução de trabalho é um complemento, né? A ficha Aham. técnica, a gente está falando muito mais em questão de receita, né? A receita da sua ração. A instrução de trabalho, você pode ter apenas o modo de preparo lá no campo, né? No seu painel de controle, por exemplo. Isso. É porque assim, aí ele deu até a ideia da gente dar um treinamento assim, base para todo mundo e a cada, vamos supor, 15 dias, 20 dias, um mês a gente fazer reciclagens e desenvolver alguma coisa nova e para poder fixar o que já tem, sabe? E especificamente com rações, você tem a sua formulação, ela não está toda num lugar só, né? Então você tem Não, a não. pré-mistura que faz a dosagem dos micro-ingredientes, vamos dizer assim, né? Isso assim, eu uso o núcleo, que já vem os micro e macro tudo junto. Aham, Aí eu só misturo soja, milho, trigo, farelo de amendoim, aham, ureia quando tem, sal branco quando tem. Aí eu faço só isso. Assim, é um processo até bem simples, sabe? Só que tem que pesar, tem que medir tudo direitinho para poder não errar nas dosagens. depois tenta entender qual é esse detalhe que é específico do Sim, Ministério da eu vou Agricultura, encontrar né? com ele essa semana de novo, aí eu acho, né? Porque aí qualquer coisa na próxima aula da semana que vem eu já volto Ou com então essa você, ideia. ou então você pode mandar no grupo, tá? Fica tranquilo. Ah, Pode sim, mandar, pode. porque aí eu já mando e não esqueço, né? Isso, aqui na hora. Acaba que a gente vai esquecendo, né? Então, na hora que você já Verdade. souber, já manda no grupo que a gente consegue avaliar o que e te ajudar, né? Naquilo que Isso, for possível. isso. E Beleza. você, Lara, isso aí ia falar? Em relação à ficha técnica, a gente já usa, inclusive é muito importante para nós. E só que a questão é que quem desenvolve a ficha técnica, no nosso caso, é o cliente, o estilista da marca. Claro que a gente tem um padrão de informações que precisa ter nessa ficha, mas cada cliente tem o seu modelo personalizado. Então, isso já é usual lá pra gente. Em Em termos. relação à questão da organização do estoque, como as compras são exclusivas, né, a gente já tem, além de separar por artigo do cliente, a gente separa por quinzena, porque a nossa produção lá é por quinzena. Então, à medida que vai chegando, tem lá as prateleiras, sabe, das malhas e dos rolos, e a gente já vai separando por quinzenas, à medida que vai entrando a produção de cada quinzena, já está separadinho lá. Entendi. Então, da parte de ficha técnica, o padrão ele varia de cada cliente, né? Cada, Isso. cada cliente seu tem um padrão. O que talvez você possa auditar nesse caso seja se cada uma delas vem, apesar de que os modelos de ficha, né, são variáveis,
se eles contemplam todos os requisitos que são necessários para ter uma boa execução, né? Então, você pode ter um padrão técnico, que é ou uma instrução de trabalho, conforme eu estava explicando mais cedo aqui para o Antônio, uma instrução de trabalho onde você audita essas fichas técnicas que você recebe, né? Já que vem de diversas formas, né? Que você tem um padrão da sua empresa de validação da ficha técnica. Até chegou a ficha técnica, não tem tal informação, tem que devolver para o estilista da marca para ele solucionar essa dúvida. E aí você cria um padrão. E aí, assim, a gente recebe essas fichas técnicas, geralmente elas são compartilhadas no Drive, porque é mais fácil, o cliente tem acesso, a gente tem acesso, sabe? E aí, quando a gente recebe essas fichas técnicas, elas são conferidas. Todas as informações, desde a referência, nome, aviamento, se uma informação não está condizente com outra, porque vamos supor, o cliente vai lá, escreve no mockup, né, o croquis, coloca lá no que é um bordado no peito. E aí lá embaixo, na segunda página da ficha técnica, ele indica que é um silk. Então a gente tem toda essa análise mesmo, se as informações estão condizentes, se está faltando alguma informação, a gente faz essa análise. Muito legal, porque isso vai garantir que você tendo um padrão analisado, né, desde o início dessa entrada da documentação, se houver algum erro de execução lá na frente, não foi porque o padrão estava errado e não tinha sido analisado, né? Então, em termos de ficha técnica, fica bem resguardado. Para alguns de vocês, parâmetros de processo, análise de capacidade, chegaram a olhar alguma coisa nesse aspecto? Não, lá como tudo é terceirizado, né? Aí a gente não tem essa análise da capacidade. Pelo menos não ainda, né? Mesmo terceirizado, o que você pode fazer, por exemplo, é fazer a medição do quanto tempo você leva para que cada etapa de processo seja cumprida. Então, por exemplo, você mandou para sublimação. Então, você sabe que a sublimação, quando você envia, ela tem por hábito, costume ou contrato, aquilo que está acordado entre as partes, 24 horas, 48 horas, 36 horas. E aí você consegue montar um fluxo entendendo qual é o tempo que você gasta em cada uma das etapas. Até para você descobrir qual é a sua etapa gargalo, para que, como é terceirizado mesmo, você tem uma super vantagem de poder ter outros terceirizados e aí melhorar o desempenho do seu gargalo. Verdade. Né? Então dá para fazer dessa forma, fica bem interessante, inclusive, para você fugir desse gargalo que você com certeza vai ter em algum lugar. Gargalo é só uma questão de localização. Todo processo ele tem o seu gargalo. Certo? Eduardo, Isabela, boa noite. Túlio, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Aline. Tudo jóia? Boa noite, pessoal. Eduardo, mais alguma coisa que você tenha já implementado do que a gente já falou aqui nas aulas de produção, de estoque? Repete de novo, Aline, para mim, por favor. Conseguiu usar alguma coisa do que a gente falou no seu dia a dia? Como que foi? Sim, principalmente a questão de estoque, né? Que a gente está trabalhando, está fazendo esse trabalho lá na rádio com planejamento de estoque. As ferramentas que a gente já tinha conversado aqui, eu já estava começando a fazer lá. E aí me deu mais embasamento, né? Fez com que eu ficasse mais interessada em pesquisar além, né? Sobre a questão de como que eu vou, como é que eu posso dizer, realmente tirar esses, como é que é uma palavra que eu esqueci, mas por exemplo, questão de controle mesmo, de entrada, de saída. Como que você vai organizar esse processo lá, né? Isso. A gente está focado lá muito em questão de estoque. Mas esses indicadores que você está falando aí, que eu peguei mais ou menos o boi andando,
a gente tem sobre velocidade da máquina, eficiência. Eu tô conversando com o pessoal aqui, Eduarda, a gente nem entrou mesmo no tema de hoje não, é só uma revisão, né, daquilo que a gente já viu sobre estoque, já viu sobre produção e que vocês tenham aproveitado, né, e utilizado na prática do dia a dia de vocês. Porque eu até fiz um post hoje, que é uma coisa que eu acredito muito, que é a gente consumir um conhecimento, seja num livro, seja num podcast, seja numa aula como essa, e simplesmente assistir, né, sem ter um objetivo de, poxa, eu vou tentar fazer isso na prática até para saber se vai dar certo ou não. Eu acredito muito que o aprendizado ele acontece depois que você pratica, né? Às vezes a gente tem muita informação, a gente está aí numa era onde informação ela pula aos olhos, né? Salta aos olhos. Então, se a gente não conseguir filtrar e colocar em prática aquilo que realmente faz sentido no dia a dia da gente, a gente só vai adquirir conhecimento, né? Informação e não vai sedimentar o conhecimento. Por isso que é muito importante vocês participarem mesmo, fazerem perguntas, mandarem dúvidas. Não se acanhem, tá? A gente precisa trocar essas ideias para sedimentar o conhecimento mesmo. Então, pessoal, vamos falar então sobre gestão por indicadores. E por que a gestão por indicadores ela é tão importante? Imaginem vocês dirigir um carro sem velocímetro, odômetro, sem nada para direcionar a gente ou para indicar a velocidade, o consumo de combustível, a quilometragem, enfim, todas as informações que a gente tem ali no painel. Já conseguiram imaginar isso? Como que é dirigir um carro sem saber que velocidade que a gente está, quanto de combustível ainda resta, qual a quilometragem que aquele carro está fazendo. Hoje em dia é até bom, né? Você está dirigindo, já está sabendo quantos quilômetros por litro está fazendo. Então é muito difícil, né? Eu pelo menos entendo como muito difícil dirigir sem ter essas informações a bordo. Então, você trabalhar numa empresa, ou dirigir uma empresa, ou gerenciar um processo, é a mesma forma, né? Trabalhar no dia a dia, fabricar o produto, ele não depende fisicamente de você ter um indicador, né? Então, o que a gente escuta muito em consultoria é isso. Mas eu trabalhei 10 anos assim, nunca tive nenhum indicador, eu faço o produto X, o produto Y, enfim, qualquer que seja o produto em questão, e o cliente recebe o produto, e o cliente consome o produto, está tudo certo. Então, essa resistência em tratar indicadores, em apurar indicadores, ela é muito comum e ela é muito normal, né? Até você conseguir mostrar qual é a importância, é uma resistência quase que unânime quando você está falando de pequenas e médias empresas. Quando você começa a mostrar, né, de fato qual é a importância, qual é o real uso, né, desses indicadores, a gente começa a ter uma virada de chave, né? Ou seja, as pessoas começam a enxergar como usar aquele indicador, não só para fazer reuniões ou não só para fazer planos, né, de melhoria, mas sim para tornar o resultado viável. Então, gerenciar com os indicadores é dirigir uma empresa ou guiar uma empresa com as informações corretas. Por isso que a primeira definição que eu deixo aqui para vocês, tem no material que eu vou disponibilizar, né, no final da aula, são com esses tópicos que eu estou aqui falando. E a gestão por indicadores, para mim, ela é o guia dos gestores em relação ou em direção aos objetivos da empresa. Então, se eu tenho uma forma de guiar os gestores, e aí a gente começa pelos gestores, mas são todas as pessoas que estão ali envolvidas naqueles processos, naqueles procedimentos, naquela operação, em direção àquilo que é o objetivo da empresa. Então, é mais que importante a gente saber para onde aquela empresa aonde aquela empresa quer chegar, para onde aquela empresa vai, né? Se a gente não sabe para onde aquela empresa vai,
é muito difícil entender a real importância de se medir alguns indicadores. Vez ou outra a gente entra em empresas onde as pessoas fazem uma série de controles e registros, mas elas de fato não sabem para que aquilo serve, né? Para que aquela informação é coletada naquele posto de trabalho, naquele ponto de coleta. E se isso não é claro, fica muito difícil as pessoas fazerem de uma maneira correta. Então, quando a gente fala que o indicador ele guia não só os gestores, mas ele guia também as pessoas que estão ali no ponto de operação, no posto de trabalho, para que eles consigam entender, poxa, isso que eu estou aqui controlando, ele vai gerar uma informação que vai direcionar o que a empresa vai tomar como decisão. Então, para mim, a premissa básica dos indicadores, né, da importância ou da função dos indicadores, é bem essa. E aí, a gente entender, ficou claro? Alguma dúvida? Tá tudo certo? Tem até aqui? Ficou claro. Ótimo. Então, assim, se a gente tem a gestão por indicadores como um guia, né, para os gestores em direção aos objetivos da empresa, primeira coisa que a gente tem que saber, os objetivos da empresa. Então, se a empresa que você trabalha ainda não tem missão e visão, se não está claro qual é a direção, né? A gente costuma falar em consultoria, se você não sabe para onde esse ônibus está indo, como que você está dentro desse ônibus sem saber para onde ele vai, né? Então, às vezes, essa informação existe e você não sabe, ou ela não existe. Se ela não existir, é necessário realmente um trabalho de fomentar, né, essa visão e essa missão, e aí sim a gente tem mais condições de fazer com que esses indicadores estejam coerentes com essa missão e visão. Uma vez que a empresa já tem, né, esse direcionamento, a gente sabe para onde essa empresa quer ir, fica mais fácil a gente definir quais os indicadores são importantes. Só que tem 4 tipos de indicadores que, independente da missão e da visão da empresa, eles sempre vão estar lá. Alguém arrisca? Se é alguma coisa relacionada com rendimento, com faturamento, né? Tudo, você tem que entrar numa quantidade e tem que sair o quanto que rende, né? Você tem que faturar mais do que o que você gasta. Sim. Isso. Um deles é aumento de faturamento. Então, qualquer empresa que se preze, ela está ali trabalhando para aumentar faturamento. Não conheço uma empresa que esteja hoje querendo reduzir faturamento. A não ser que seja uma situação muito, muito específica, que a empresa está com algum planejamento de fechamento, enfim. Teria que ser um caso muito raro, mas via de regra, aumento de faturamento é um desejo de qualquer empresa, certo? Você falou de produtividade, não foi, Flávia? Também. Isso a gente coloca como aproveitar ao máximo os recursos disponíveis. Então, ou seja, eu tenho ali recursos de equipamentos, materiais, pessoas, tempo. Então, toda empresa quer aproveitar ao máximo os seus recursos disponíveis, certo? Independente do ramo em que atua. Mais alguém arrisca? Faltam 2. Eu acredito que pessoas também, né? Que é aproveitar os recursos disponíveis. Isso. Que aí a gente vai medir se as pessoas que estão nos seus postos de trabalho, né, não está sobrando nem faltando, se a gente está fazendo um bom aproveitamento disso. Aí eu vou resumir em recursos. Não tem nenhuma empresa aí hoje em dia querendo reduzir custo? Eu tô, Joaninha. Aí, Antônio, me ajuda. Nossa senhora, reduzir custo de tudo, porque tá tudo muito caro, isso tá tudo caro. Custo é igual unha, né? Sempre tem que cortar. Sempre. Então, esse é um dos 4. Reduzir custo, aumentar faturamento, aproveitar ao máximo os recursos disponíveis. E eu tenho certeza que tem mais um aí que todo mundo sabe. Começa com quá e termina com lidade.
Qualidade. Todo mundo quer aumentar, melhorar a qualidade do seu produto com o melhor aproveitamento possível de recursos, com redução de custos e aumento de faturamento, não é isso? Quase um milagre, né? Quase um milagre de aumentar. Porque assim, é igual a gente lá, não adianta. A base das rações nossas, puxando a sardinha pro meu lado, é basicamente milho, soja e trigo. Uma ração top, assim, que tem de nutriente delas, de produto que tem nela. Aí se eu começar a colocar sorgo, se eu começar a colocar milheto, se eu começar a colocar muito subproduto, vai ter a mesma quantidade de proteína, de energia, tal e tal. Só que na hora que bater no coxo para uma vaca, para uma galinha, para um suíno, não vai comer. E isso vai refletir lá na fábrica, porque aí vão deixar de vender, aí já vai bater em todos esses processos. É um barato que sai caro, né, Antônio? Não, isso aí não adianta. Você reduzir um custo que você sabe que você vai tomar uma chinelada lá na frente. E a redução de custos, ela tem esse viés mesmo de ser equilibrada em função da qualidade. E antigamente, 1900 bolinha, quando eu estava formando, né, quando eu estava estudando, qualidade era um negócio, as empresas estão buscando qualidade, era um negócio meio que novidade. Hoje, qualidade é obrigação, né? Você não faz mais que sua obrigação entregar a melhor qualidade possível. Então hoje fazer qualquer manobra de redução de custo em função de perder a qualidade já é algo que nem é negociável mais. Você tem essa questão do desempenho do campo. Se você está trabalhando com alimentos, você tem uma condição muito particular, que é o paladar, né? A pessoa compra aquilo ali e da outra vez que ela comprar, ela vai perceber a diferença, vai perceber que não está com o mesmo padrão sensorial, não está com o mesmo padrão de sabor, de textura, enfim. Isso vai refletir também na recompra, né? Então, às vezes, você tem a primeira compra, mas você não tem a recompra. A mesma coisa confecção. Você comprou uma malha, comprou uma camisa, uma blusa de uma determinada marca. Se você não ficou satisfeito, se ficou satisfeito da primeira vez, fez a recompra e percebeu que existe uma queda na qualidade, tanto da costura ou então do tecido, você não vai comprar de novo, nem vai recomendar. Mesma coisa num restaurante. Você entrou no restaurante, fez uma refeição, achou maravilhoso, recomendou para os amigos. Daí a pouco, 3, 4 semanas depois, alguém foi pela sua recomendação lá fazer a refeição e falou, poxa, mas não é bem isso que você me recomendou. Eu achei que a qualidade era melhor. E aí você pode ter sofrido alguma coisa nesse sentido em função de redução de custo. Então hoje é muito difícil você falar em redução de custos em função de piora na qualidade do produto. Tem outros caminhos, né, de redução de custo que não a redução na qualidade percebida do produto. E aí a gente tem, desses quatro indicadores, a gente vai desdobrando eles dentro de cada ramo de atividade. Aí você tem cada tipo de indústria vai trabalhar com seus indicadores específicos. De acordo com isso, hoje vocês têm indicadores nas fábricas de vocês, onde vocês trabalham? Assim, eu posso falar por mim lá, que a gente pegou uma fábrica que não tinha nada de informação e a gente tá levantando tudo, sabe? Uhum. Tá construindo, aprendendo, buscando, trabalhando. Assim, para chegar, vamos supor, daqui a um ano, ter todos os indicadores na ponta da língua, praticamente. O entendimento da importância é o primeiro passo, Antônio. Não existe o certo e errado nesse momento. Existe em que ponto em que cada um de vocês estão. Fazer acontecer é o trabalho daqui para frente mesmo. O que eu pergunto é porque assim, eu preciso saber em que nível que cada um está para a gente ir caminhando com a informação e com a aula de acordo com o que seja mais adaptado a vocês. Mas estou percebendo que vocês estão conseguindo caminhar juntos, certo?
Isso. Bacana. E qual que é o que a gestão por indicadores ela nos permite? Ela permite medir a evolução e os resultados, ela permite focar nos pontos críticos, né, de forma específica, permite analisar com base em dados e fatos e permite uma tomada de decisão com base em desempenho. Então, quando a gente fala assim, vou fazer uma medição que seja produtividade, igual a Flávia nos deu exemplo aqui. Qual que é o objetivo disso? Nós temos o objetivo disso para a gente ter uma consciência de o quanto a gente está aproveitando de fato os recursos de processamento que a gente tem numa linha de produção. Então, ele nos permite fazer essa avaliação sem aquele achismo, acho que está pouco, acho que está muito. Uma máxima que é muito típica de se encontrar nas empresas: nossa, está trabalhando demais, não dá conta de fazer mais. Dá, pode ter certeza que dá. A gente tem casos, né, para exemplificar disso, de que você chega na fábrica e fala: nossa, eu já não consigo produzir mais nada, já está assim no limite. Quando você começa a fazer algumas interações, algumas intervenções, e aí consegue, né, permite com que a gente faça a análise de como esse processo está, muito provavelmente, sim, raríssimas exceções, a gente não conseguir fazer alguma melhoria de produtividade. Sempre tem alguma coisa, assim, sempre tem algum ponto ali que é possível de melhorar essa produtividade. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência de que não é porque hoje está apertado que significa que a gente está com uma capacidade máxima, né? Falávamos de capacidade na aula passada, mas a gente tem que ter consciência de que fazer a análise certa desse processo, fazer o passo a passo de investigar se todas as etapas estão no seu máximo, para que a gente consiga lá na frente a melhor produtividade, ela nos ajuda muito a enxergar se chegamos sim no limite ou não. Certo? Vocês têm dentro, que para quem trabalha com indicadores, vocês têm uma análise desses indicadores? Chegam a fazer alguma coisa? Nós temos lá, Aline, o quadro de gestão à vista, que a gente apresenta esses indicadores todo sábado para o entreposto, para a gente ver a nossa desenvoltura, né, nosso desenvolvimento durante a semana, o que a gente pode melhorar e criar um plano de ação em cima deles. O que a gente pode tirar de aprendizado daqueles números, o que realmente a gente pode melhorar para a próxima. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: qual que é a diferença de uma empresa que não tem indicadores e essas reuniões, essa gestão à vista, para alguma que tem? Antes de eu entrar na rádio, eu não tinha. E eu sinto a grande diferença que eu senti, né, quando colocou o quadro de gestão à vista, que as pessoas ficaram muito mais envolvidas com o que realmente elas estão fazendo. Elas realmente entenderam qual é o objetivo que elas estão lá trabalhando, o que elas podem melhorar, elas se sentirem importantes. A partir do momento que elas começam a perceber o que devem fazer para poder melhorar. E antes de ter esse quadro de gestão, a gente sentia que era muito perdido, a gente não tinha como planos de ações, a gente era achismo, eu acho que nós vamos para esse lado, enfim. E aí que pegava muito nessa questão do achismo mesmo e as pessoas, enfim, não se sentirem parte, né, do processo. E é isso que a gente falava no início, né? Muito bom. E é isso que a gente falava no início, né? Se você não sabe para onde essa empresa está indo, como que você vai entender a importância da sua atividade, a importância do seu trabalho? Então, os indicadores de gestão, a gestão por indicadores, ela é uma ferramenta, inclusive, de engajamento, de interação, de convergência das equipes, né? Você consegue convergir as equipes, tanto o gestor quanto a operação de modo geral, os donos, né, os proprietários da empresa. Então você consegue falar uma mesma linguagem com níveis diferentes dentro da indústria.
É muito difícil você falar essa mesma linguagem quando não existe uma ferramenta comum. Então, é o proprietário da empresa ficando nervoso porque chega lá e vê um monte de produto no chão, ou espalhado, desorganizado, e ele tem a nítida certeza de que está perdendo dinheiro ali. As pessoas que estão ali estão no calor da emoção, da operação ali. Poxa, eu não consigo fazer isso parar de perder ou desse problema ser resolvido. Então fica muito difícil você gerenciar, inclusive, o clima desse trabalho. À medida que você tem ferramentas para equalizar essa informação, equalizar essas informações, acaba sendo uma linguagem comum, né? Não fica uma torre de Babel ali, cada um falando de uma forma, enquanto que os indicadores eles nos ajudam a traduzir, inclusive, quais são os desejos que aquela empresa tem, né? O objetivo que aquela empresa tem, para onde ela quer chegar, qual a visão que aquela empresa tem. Em contrapartida, traduzir isso para o chão de fábrica, para as pessoas que precisam fazer a operação do dia a dia. Tem uma outra coisa que é muito importante quando você fala de indicadores, que é a tratativa, que você mencionou aí o gestão à vista, mas mencionou também plano de ação. A tratativa desses indicadores, ela acaba... dos indicadores e dos problemas, né, que estão por trás desses indicadores, eles acabam sendo... o plano de ação acaba sendo uma ferramenta muito importante para a tratativa, e para com aquele, eu acho que o problema é isso, eu acho que o problema é aquilo, e como você mesma falou, né, Eduardo, a gente para de fazer o achismo e vai para a tratativa com fatos e dados em mãos, né? Vocês fazem esse trabalho de plano de ação lá também, não é isso? Sim, e eu ia complementar o que você estava falando, que além do gestão à vista, a gente tem os indicadores que a gente apresenta para a diretoria, né? Então, assim, tanto o chão de fábrica, ele fica ciente do que realmente a gente precisa melhorar na semana, quanto também a gente tem esses indicadores para apresentar para a diretoria, para ver como é que foi o mês, o que realmente precisa melhorar, quais são os números. Então a gente apresenta tanto para a parte lá de cima, né, quanto para o pessoal lá do chão de fábrica. E igual você falou que essa questão de conseguir fazer com que eles entendem, falem a mesma língua, isso é muito verdade, porque a gente acha que às vezes eles não entendem, né? Que tem muitas pessoas que não têm, geralmente em chão de fábrica, né? Não tem um ensino médio, já só o fundamental. Só que a partir do momento que você mostra, que você seja didático, que você está mostrando aquele livro, aquele número e o porquê, eles entendem sim. E é muito importante, tanto a gestão, eu acredito, né? Depois que eu comecei a executar isso lá na empresa, o grau de importância é a mesma, tanto indicador para a diretoria quanto indicador para o chão de fábrica também, para eles terem a noção do que eles estão fazendo. E lá a gente abre também, na hora que a gente for, a gente tem, todo sábado a gente tem essa reunião, e a gente faz esse plano de ação através também de uma forma de trazer esse pessoal do chão de fábrica a dar sugestões, né, a instigar eles, o que eles acham que pode melhorar, qual que foi o erro que a gente teve durante a semana, por que esse número diminuiu, por que esse número aumentou, a gente instiga eles a responder. E aí sim, através das respostas dele, porque quem mais, né, a pessoa que mais sabe de produção é quem opera, quem tá lá. Então, dependendo da sugestão que ele dá pra gente lá na hora, a gente não pensou, não tinha passado na cabeça. E aí que através das sugestões deles, dos questionamentos que eles fazem com a gente lá, a gente traça o plano de ação. Várias cabeças pensam muito melhor do que uma, né? A gente tem uma diferença bem distinta quanto ao uso dessa informação. Quanto que para a alta direção, as informações dos indicadores, elas
balizam a tomada de decisão. Então, a mesma informação que é passada para o chão de fábrica, né, para os operadores, para a equipe que realiza as atividades diárias da indústria, para eles é uma forma de demonstrar o fruto do trabalho deles, né, e o que realmente a gente precisa fazer em termos de em etapas que precisam ser melhoradas. Então, é como se fosse um feedback da operação de modo geral. E para a alta direção, o mesmo indicador, ele é a informação de que como a empresa está e como ela precisa, e o que a gente precisa tomar de decisão, né? Quais são as decisões necessárias para que lá na frente a gente mude esse cenário para um cenário que seja o cenário desejado, né? Então, se o indicador não está lá muito bom, a alta direção ela toma algumas medidas, algumas decisões com base nisso para tentar reverter essa situação e de fato melhorar o desempenho. Por outro lado, quem está no chão de fábrica, a preocupação é como eu vou resolver esse problema que impacta nesse indicador. Então, se o problema é parada de produção que afeta a eficiência, que é um indicador, como vamos resolver a parada XYZ, que sejam as piores, né, as mais críticas, enquanto que da alta direção, além de pensar nas medidas que precisam ser tomadas em relação a esses mesmos problemas, muito provavelmente eles vão pensar em melhoria de equipamento, melhoria de capacidade, melhoria de quadro de funcionários, enfim, eles vão pensar em outras estratégias que estão, né, em poder deles fazer e tomar a decisão. Ficou clara essa diferença? Mesmo sendo uma linguagem única? Ficou muito claro. Bacana. Muito bom. Alguém mais quer colocar alguma experiência, alguma coisa que queira compartilhar com a gente sobre essa questão dos indicadores, desse compartilhamento de informações? Quando eu fiz um curso falando do Seis Sigma, né, falando sobre qualidade, e é exatamente isso, porque você pode ter alguém que trabalha com qualidade e não conhecer nada do seu ramo. Você tem que conversar. Uma das regras mesmo é conversar com quem trabalha, com quem conhece. Ou mesmo que você seja o melhor naquele ramo, quem conhece a fábrica no dia a dia é quem está lá. É quem faz. Né? Não adianta. Tem que falar com quem está lá dentro e as resoluções mais simples pode vir de quem está no dia a dia, né? Porque às vezes a gente vem com alguma coisa mirabolante e quem está lá no dia a dia, pode ser mudar um negócio aqui ou uma coisa muito mais simples que ele já está vendo lá dentro e que se a gente não conversar não vai saber, né? Não. Chão de fábrica é onde está a maior riqueza de detalhes e de informações, você pode ter certeza, não tenha dúvida nenhuma, que é conversando com quem opera. Vamos pensar, né, gente? Eles estão ali o dia inteiro fazendo exatamente a mesma coisa. Se eles não souberem, quem vai saber? Né? Então a pessoa está ali passando as dificuldades, vendo as dificuldades do equipamento, vendo a condição do material, da matéria-prima, ou enfim, a equipe que está ali está desconectada, né? Tem pessoas que estão querendo fazer acontecer e outras não. Então tudo isso é muito importante, estar no chão de fábrica, estar lá a postos, né, enxergando como o problema acontece, para que seja possível fazer uma análise detalhada. O que vocês acham que um bom indicador tem que ser para poder ser um indicador relevante, né, importante para a empresa? O que ele precisa ter? Na minha pergunta já tem uma resposta. Um bom indicador é quando... Pode chutar, gente. Se errar, depois a gente corta na edição. Essa vivência que você falou é um dos fatores, né, que realmente a gente precisa estar lá, essa frequência para conhecer. Porque não adianta a gente realmente só olhar os números, a gente precisa saber a causa do problema em si, e é só a frequência mesmo de essa vivência lá no chão de fábrica que a gente consegue. Quando a gente vai decidir por ter ou não ter um indicador, o que a gente leva em consideração? Vamos fazer um painel de indicadores. Aí a gente está lá para decidir
Qual indicador que nós vamos colocar lá no gestão à vista? Qual indicador nós vamos colocar na planilha ou no gráfico que a gente está elaborando? O que a gente leva em consideração quando vai eleger? Porque a gente pode ter uma infinidade, né, de indicadores. O que ele tem que ser? Pode ser qualquer um ou ele tem que ser importante? Ele tem que ser importante no processo, né? E ele tem que ser o que está vivenciando lá, o que mais a gente faz. Igual, por exemplo, nossos indicadores lá no chão de fábrica são os indicadores mais básicos, assim, entre aspas, para a gente, mas é a vivência nossa diária. Uhum. E aí, Eduarda, não é só uma questão de ser básico. O importante é que ele te atende. Vamos pensar assim. Ser básico ou não é um julgamento de valor para um indicador. O que é um julgamento de valor, ele é importante, ele te diz alguma coisa? Ele te conta alguma coisa? Eu falo no sentido, assim, de ser básico, às vezes eu coloquei de uma maneira errada, mas básico, assim, em vista do que existem em vários, né? A gente tem pouco indicador em vista da infinidade que tem para a gente usar. Mas o que a gente usa são os que realmente importam pra gente, são os que mais a gente tem necessidade lá na fábrica hoje. Exatamente. Então, se ele é útil, né? Se ele é importante, se ele é útil, se ele é relevante, é uma das principais características para você classificar um indicador como um bom indicador para aquela empresa. O Túlio fez uma pergunta aqui, ó, que ele acha que o indicador tem que ser acessível e existem análises que podem ser muito caras ou trabalhosas mesmo. Certo. Só que a gente tem que avaliar assim, é uma análise cara, mas ela é cara e ela é indispensável ou ela é cara dispensável? Porque tem algumas coisas que podem ser caras e você não ter para onde correr, né? Não ter para onde escolher. De outro modo, você precisa fazer tomar uma decisão de fazer ou não fazer de acordo com o que se exige, né, do seu ramo de atividade. Tem coisas que são inegociáveis, né? E aí a gente tem que entender o que é esse ser caro ou não. Quando a gente fala de análise de qualidade, quando a gente fala de frequência de qualidade, de análise de qualidade, né, que é um tema muito em questão nesse momento, que uma legislação muito recente que fez uma mudança bastante importante no universo amostral, né, das análises, que é muito questionável hoje mesmo na realidade da vida real da indústria, né? O pequeno, né, o micro que está ali fazendo a sua produção muito a pequeno modo, né, muito numa produção bem de pequena escala, não consegue ter o mesmo nível de cumprimento de requisitos nesse modo. Isso é uma realidade. Você não consegue enxergar uma empresa com, 10 funcionários fazendo uma produção de pequena escala com o mesmo nível de indicadores, sejam eles de qualidade, de produção, enfim, de financeiro, faturamento, tal como uma empresa grande. Não porque ela não queira, tem algumas coisas que acabam sendo impeditivas, né? Se foi essa sua colocação, Túlio, mais ou menos nesse sentido. Uma empresa de 10 funcionários não pode ter indicador? Pode. É isso que eu estou chamando a atenção, desde que ele seja relevante e adequado à sua realidade, né? Não dá para a gente falar assim, eu vou fazer indicadores, vou fazer um TPM todo bem elaborado, né? Uma gestão de indicadores assim completamente nível classe mundial, que é usado em montadoras e tudo mais. Sendo que eu estou ali numa estrutura muito enxuta, muito pequena, que poderia ter 3, 4 indicadores que daria a informação da mesma forma para que o dono da empresa fizesse uma operação que fosse rentável, que fosse viável, os requisitos de qualidade minimamente cumpridos, né, sem burlar nenhuma legislação. Não estamos aqui fazendo alusão nenhuma a não cumprir a legislação, mas
a gente tem que ter bom senso na hora de fazer a dosagem aí em relação ao tamanho da empresa, a proporção e a complexidade daquilo que se tem em mãos, né? A gente não tem que ter um canhão para matar formiga. O que a gente não pode ter passar um elefante e tentar matar ele com estilingue, né? Com pedra. Então acaba que a gente tem que ter um bom senso aí na hora de colocar a devida proporção para os indicadores. Então, uma das características, né, para que o indicador seja um indicador bom, que leve a empresa, né, que consiga guiar a empresa nas suas tomadas de decisão, o primeiro deles é ser importante, relevante, até porque a gente não tem tempo para ficar medindo coisas que não vão levar, ou informações que não vão levar a nenhuma tomada de decisão, a nenhum benefício dessa informação, né? Medir por medir não é o que a gente entende como um indicador importante, certo? O indicador bom, ele é bom se, o Túlio já falou outra, né? Se ele tem que ser acessível. E aí o acessível, Túlio, simples e direto, tá? Não só acessível do ponto de vista, conforme a gente falou aqui anteriormente, em termos de legislação, mas ele tem que ser simples e direto. Não adianta eu querer falar em indicadores muito confusos ou muito elaborados, né, que são próprios de realidades completamente distantes da realidade de um pequeno negócio, de um médio negócio, para a gente até não criar essa dificuldade do chão de fábrica em entender o que a gente está falando. Porque conforme a própria Eduarda mencionou, se a gente tem um indicador que a operação entende, que os donos entendem para poder fazer a tomada de decisão, beleza, ele cumpriu o seu papel. Agora, se eu tenho um indicador que nem os donos e nem o chão de fábrica entendem, só quem apura, né, que tem um entendimento, ou que só o dono da empresa entende, acaba que fica, ele fica pela metade, né? Ele não tem seu cumprimento, não cumpre o seu papel de uma maneira tão efetiva. Então, sempre que a gente for estabelecer um indicador, lembrar que ele tem que ser simples e direto, fácil de entendimento, fácil de explicação. Certo? Oi, Antônio? Não, Aline, eu ia falar isso mesmo, igual a Eduarda falou, porque você tem que fazer todo mundo que trabalha com você vestir a camisa daquele indicador para poder melhorar em cima daquilo. Uhum. Não adianta só o dono da empresa ou os gestores ficarem na peleja, né, para conseguir reverter um resultado e a operação que é a grande maioria não ter nem consciência disso, né? Não, isso é porque, vamos supor, eu coloco um indicador desse na fábrica, coisa que ninguém nunca viu, ninguém sabe o que é. Aí eu coloco e falo, não, vai ter que ser assim, nós vamos ter que mensurar isso para poder melhorar aquilo. O pessoal fala, você tá doido? Você quer trazer mais serviço para nós? Eles têm entendimento que é mais trabalho, né? Isso. Mas assim, eu acho que são propostas ótimas, assim, que eu quero botar em prática, porque assim, eu sou zootecnista, então sempre que a gente chega numa fazenda, a gente quer pegar dado, quer colher dado para poder... Porque quando você tem dados, você consegue mensurar. E a partir do momento que você consegue mensurar, você consegue tomar decisão em cima daquilo. Com certeza. Tomar decisão sem informação é chute, né? No escuro. Costumo falar que as bolas de cristal não tem Wi-Fi ainda não. Não tem não. Falamos então que o indicador ele precisa ser relevante, importante, né? Ele tem que ser simples e direto. E ele precisa ser mensurável. Então não adianta a gente querer elaborar muito um indicador que é muito difícil de medir. Se ele é difícil de medir, como que eu vou ter uma frequência de mensuração, né, de medição? Então a gente tem que sempre observar esses 3 itens. Se ele é simples e direto para entender, se ele é importante e me diz alguma coisa, e se a frequência, né, ou a medição, ela é favorável, ela é possível e com uma frequência que a gente possa definir, que seja diária, mensal, quinzenal, aí de acordo com a realidade de cada processo.
certo? Para os indicadores mais comuns para a indústria, a gente tem alguns que se repetem, né? Acaba não sendo muito diferente, não. Cada negócio tem a sua particularidade, vão haver indicadores que são muito específicos, né? Mas sempre tem alguns que se repetem que é bem comum das indústrias. O primeiro deles é eficiência, né? Então, a medição de eficiência, ela acaba sendo... A medição de eficiência ela acaba sendo muito importante para a gente enxergar do total que a gente tem de capacidade, qual é a quantidade que esse sistema está me entregando. Se o sistema consegue me entregar grande parte dessa capacidade ou não. Então, a capacidade é o máximo que aquele sistema me entrega, mas eu tenho um aproveitamento dele que nem sempre, assim, quase nunca é 100%. Lógico que é sempre abaixo de 100%. E aí a gente vai entendendo o porquê dessas perdas ao longo do processo. Por isso que é muito importante medir eficiência, e não só a eficiência, né? A não eficiência é tão importante ser medida quanto a própria eficiência. Então, vamos supor, você tem um sistema que ele te dá 70% de eficiência. Se você mede só os 70% e aqueles outros 30% que estão ali, que você não conhece qual que é a origem dele, né? Quais são os problemas que somados dão 30% de ineficiência, você vai simplesmente ficar sofrendo com o número, que é de 70%. Ah, mas o benchmark do meu negócio é 85%, 90%, eu só atingo 70%. Poxa, mas se você conhece as suas ineficiências, os seus problemas medidos nas suas ineficiências, e aí que a gente tem... São os mais difíceis de serem medidos mesmo. Que é a hora que você vai anotar paradas de produção, redução de velocidade, os problemas que acontecem ao longo do dia a dia, né? Medir a eficiência é algo até muito simples, o difícil é medir as ineficiências. Um outro bem típico, né, de toda a indústria são as perdas. E quando a gente fala de perda, é perda de material mesmo, ou de produto acabado, ou de produto em processo. Então é muito comum que a gente tenha em ambiente industrial a medição de perdas, né? E a produtividade, né? Que é a medição aí de quanto de produto eu estou fazendo por dia, por hora, por mês, por semana, para que a gente consiga enxergar se há mais possibilidade de aumento dessa frequência, desse ritmo aí de produtividade. Eu costumo indicar, inclusive, produtividade por homem-hora, né? Ou hora-pessoa. Foi muito engraçado que uma vez eu estava falando isso numa reunião, um empresário virou para mim e falou assim: por que tem que ser homem-hora? Não pode ser mulher-hora ou pessoa-hora? Falei, não, tá certo. Então, a partir de hoje eu vou chamar de tonelada, pessoa-hora, hora-pessoa, que aí a gente não entra no mérito da questão. Mas é muito importante medir por hora por pessoa trabalhada. Então, se você tem 10 funcionários, você tem a hora desses funcionários somadas em função daquela produção que você tem. Então, é um outro tipo de medição que ajuda a gente a entender se eu consigo reduzir pessoas ou aumentar produtividade de acordo com o número de pessoas que a gente tem alocadas naquele processo. Então, sempre é muito importante. Produtividade, eficiência e perda. Esses três aqui a gente já fecha bastante informações para uma boa gestão de produção. Lógico que cada processo vai ter uma característica distinta, vão haver outros indicadores muito importantes também, mas para a gente ser bem simples, né? Vamos resumir que todas as indústrias têm pelo menos esses três e fechar com que essa informação seja útil para
o maior número de empresas possíveis que possam estar assistindo. Agora nós estamos aqui ao vivo, né, com vocês, mas outras pessoas vão assistir essa aula depois e isso pode ser importante para eles lá, certo? Alguma dúvida, pessoal, sobre essa parte de indicadores, os indicadores mais comuns? Alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida, Aline, porque sobre os indicadores, a gente tem essa questão da eficiência, né? E a gente faz também a mensuração de paradas. Uhum. E a gente está com muita dificuldade de acertar os números, né, de paradas, porque a falta de anotação dos operadores está sendo demais. Uhum. E eu queria ver qual é a dica que você pode dar para a gente não sei, mostrar para eles que é importante essas anotações, que devem anotar, porque a gente já colocou cronômetro, não deu certo, não foi tão eficiente. Eu já comecei a fazer reuniões, tá? Que eu parei, às vezes foi uma coisa que foi uma falha minha também, porque eu chamava o pessoal, tipo assim, na sala, no sábado, e mostrava para eles o que eles anotaram, o que foi, qual é a diferença que realmente que eles anotaram, que a máquina ficou, quanto tempo que a máquina ficou parada, quanto tempo que ficou sem anotação. E mesmo assim a gente ainda não consegue, não tá com um número bom, sabe? Eficiente, referente a essas anotações de operadores que eles anotam pra gente ter essa questão desse indicador de eficiência de máquina. Eu queria ver uma dica que você tenha, uma vivência que você tenha sobre essas anotações que você pode colocar em consideração. Olha, uma das coisas que são importantes, que você até mencionou aí, é a frequência de conversar e explicar qual que é a importância mesmo. Isso aí eu costumo dizer que na indústria é rezar a missa todo santo dia. É uma catequese mesmo, a gente tem que estar ali o tempo todo, porque fica quase que pelo esquecimento. Imagina você, tem uma coisa que você não gosta de fazer. Vamos pensar em qualquer coisa que você não gosta de fazer. E aí você é obrigado a fazer. De uma forma ou de outra, você precisa fazer porque está ali, é do seu trabalho. Se não tem alguém dando a real importância, buscando e cobrando diariamente sobre aquele assunto, e não é o cobrar de, fulano, você não fez, não é isso. É mostrar assim, olha, eu fechei o número de hoje e ele não está batendo, não está fechando. O que aconteceu? Porque no momento que você investiga do ponto de vista de não estou conseguindo fechar o número, e isso aqui é importante, porque no final das contas tem que dar 100%, né? A eficiência mais as ineficiências, você tem que fechar o 100%. Então, à medida que você vai insistentemente nessas pessoas e olha, hoje eu não consegui fechar o número porque não tem informação. A eficiência mais as ineficiências que estão anotadas aqui, as paradas que estão anotadas, não fecha o total do tempo trabalhado no dia. O que você sugere que possa ter acontecido? Aí no primeiro momento ele vai, esqueci de anotar. Pois é, mas você está entendendo como que é importante? O que está atrapalhando o nosso trabalho? Onde que isso vai impactar? E aí todo dia mesmo. Tentou fazer isso e você, se isso é sistêmico, ou seja, todo mundo tem esse problema, aí você precisa trabalhar na gestão, inclusive, né, para que o gestor te ajude nisso. Agora, se é pontual, é uma ou outra pessoa e você insistentemente tem feito isso e não tem tido a colaboração, aí é um problema mesmo de pessoas que precisa ser resolvido pelos gestores da área. Né? Então, você precisa entender qual que é a nuance disso. Eu não faço porque eu não quero, eu não faço porque eu não entendo, eu não faço porque, isso não é importante. E aí eles testam, muitas vezes, vou deixar de fazer um dia para ver se é importante mesmo. Eu já não gosto de fazer isso. Se que eles vão esquecer, então deixa eu não fazer. E aí, se a gente não está ali insistentemente buscando, né, investigar por que não está anotado, ou por que está falha a anotação, eles entendem assim, não, esse pessoal não está nem olhando isso, vou anotar aqui qualquer coisa e pronto. Já cheguei em situações, né, em que isso era assim, no começo quando a gente começou a fazer medições de eficiência, numa das fábricas que eu trabalhei, era assim, tinha pessoas que chutavam o número,
Eu vou colocar aqui que parou 7h56 e ficava meio que brincando aquilo ali como se fosse uma loteria. À medida que a gente, enquanto gestor, ficou na cola mesmo, tendo que assinar toda a parada de produção que tinha, nós, gestores, tínhamos que ir lá assinar a parada, né, verificar qual era o horário da parada, do início da parada, no final da parada, e assinar, e se tivesse alguma rasura, tinha que ir na reunião explicar por que tinha rasura. Então, assim, quando começou a ficar um negócio muito sério, né, essa anotação, essa validação de informações, todo mundo começou a enxergar, opa, a cobrança está bem incisiva em cima disso, então deixa eu andar certo. Porque se eles perceberem que não é tão relevante assim, eles vão deixando de lado e aí um belo dia a gente acorda, nossa, não está dando errado. E aí vai começar a cobrar de novo, aí eles voltam a fazer de novo. É bem isso, a rotina mesmo, não foge muito à regra não. Tem que ficar, a insistência é muito dessa importância. Se é importante, todo mundo vai ficar na cola, não é um ou outro só não. Entende? Entendi. Não, vou começar a passar então a fazer diário, né? Porque porque aí você aí passava uma semana e né? Eles vão fazer assim, porque se eles cismarem que não tenha tanta importância assim, e aí uma semana depois a gente não costuma lembrar nem que a gente almoçou ontem. Imagina uma semana atrás lembrar o que aconteceu, né? Então diário é mais efetivo, né? Quando você vai fechar os números do dia anterior, deu uma inconsistência, já vai na linha de produção, já procura saber quem anotou, o que aconteceu, por que não está anotado, está dando divergência. Eles vão começar, opa, tem alguém olhando isso e está olhando direitinho, porque realmente faltou anotação. Então, eu acho que a frequência melhora muito isso. Certinho? Entendi, Aline, obrigada. Nada. Mais alguma colocação, pessoal? Não? E por fim, né, como a Eduarda já até mencionou aqui anteriormente, à medida que a gente tem os indicadores, faz a apuração desses indicadores, o passo seguinte é fazer a divulgação, o uso desses indicadores para tomada de decisão. Então você pode fazer ele tanto em reuniões, e aí são reuniões gerenciais, muitas vezes, para utilizar esses indicadores e fazer com que eles nos ajudem a tomar as melhores decisões. Podem fazer como apresentações, que é o que Eduardo deu exemplo aqui mais cedo, de apresentar para o chão de fábrica, apresentar para os operadores, né, para as pessoas que executam o dia a dia, quais são os indicadores e qual o desempenho desses indicadores. O Gestão à Vista, que é uma ferramenta fantástica, né, de uso diário, que ajuda aí a comunicar diariamente qual é o desempenho. E, por fim, dos indicadores e das reuniões, usar o plano de ação. Então, não adianta só usar uma ferramenta. Eu até fiz um quiz lá no Instagram, usando os 4, né? Mas, na verdade, o correto é a gente usar os 4, né? Reunião, apresentação, plano de ação e gestão à vista. Porque aí a gente completa essa divulgação, essa gestão por indicadores. Não é fácil, viu, gente? Fazer com que isso aconteça é bem difícil, porque tem uma particularidade em relação a indicadores, e alguns indicadores especificamente, que é a questão vamos dizer assim, do sigilo, né? Então, muitas empresas ainda têm essa questão de as pessoas não podem saber determinadas informações, e isso costuma dificultar um pouco a apresentação para o chão de fábrica. Quando a gente está falando de indicadores de operação, isso não seria uma questão, mas para indicadores mais estratégicos, a gente ainda assim tem esse cuidado, porque as pessoas que estão do outro lado talvez não tenham a maturidade de entender aquela informação que está sendo passada. A gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer uma gestão à vista, de fazer uma apresentação, né, de indicadores, para que a gente não revele coisas que as pessoas não tenham maturidade para entender.
certo? Alguma pergunta mais? Para a semana que vem, eu ia já passar para gestão de pessoas, mas como esse tema de gestão de indicadores me deu uma grande ideia, eu vou antecipar um outro assunto, ou trazer um outro assunto que não estava em pauta, mas que eu acho que é muito importante a gente abordar, que é a melhoria contínua. Então a gente tem aí um tema muito bom para tratar. Eu trabalhei muitos anos com grupos de melhoria contínua. É uma ferramenta que vamos pensar assim, se eu tenho os indicadores e os problemas já mapeados, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente enxergar como tratar esses problemas, né? Então as ferramentas que são utilizadas em melhoria contínua vêm muito a calhar para a tratativa desses indicadores fora de padrão. E aí na semana que vem a gente fala disso e depois a gente vem com gestão de pessoas e segue. Tá certo? Show de bola. Legal. Vou fazer um pedido para vocês. Coloquem lá no grupo as impressões de vocês. Vamos colocar lá as impressões, o que vocês acharam, se está legal, se não está. Vou fazer um print aqui depois da tela. Se vocês quiserem fazer print também para postar lá no Instagram. Se quiser abrir a carinha aí para a gente fazer um print bem bacana. Isso. Flávia, Lara. Não, me espera aí. Eu espero, Eduarda. Pode pintar o cabelo. Ai. Aí a gente posta e marca todo mundo. Isso. Bora, Eduardo. Tô voltando você. Passa perfume. Legal. Todo mundo sorrindo. Deu? Pronto. Depois eu mando lá e a gente marca todo mundo para poder compartilhar. Gente, muito obrigada. Vou editar a aula para que ela esteja o mais rápido possível lá no YouTube. Convidem mais pessoas, né, para estar aqui conosco, para compartilhar com a gente informações, aprender também um pouco. Eu acho que é muito importante, muito relevante que a gente saia dessas reuniões, dessas aulas, com o propósito de ir a campo mesmo e implementar aquilo que enxergou de importante ou que tenha sido útil para vocês, tá certo? E aí vocês vão me contando o que tem acontecido aí ao longo da semana. Certinho? Combinado, Aline. Gente, muito obrigada. Antônio? Bastante informação. Beleza. Então, durante a semana a gente se fala. Agradeço a presença de vocês mais uma vez e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem. Um beijo, abraço. Beijo, com Deus.